Formação da literatura brasileira. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar mais um capítulo da obra do Antônio Cândido, esta aqui, Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, um livro que durante todo o ano de 2020 nós estamos lendo. Fiz uma divisão em capítulos, né? Agora no segundo semestre um capítulo por mês, mas antes no primeiro semestre acho que a gente lia os dois, um trecho aí maior por mês. E no mês seguinte eu sempre comento o trecho escolhido para o mês. Vou deixar aqui embaixo o post onde está tudo dividido, a divisão aqui no box de informações. Também o link no post com os outros vídeos, enfim, playlist aqui para quem quiser, né? Quem estiver começando agora, quem estiver no meio do caminho, quiser dar uma olhada nos meus comentários. Hoje a gente vai tratar dos capítulo 15, que é o capítulo lido no mês de outubro. Certo? É sempre assim, eu faço o vídeo no mês posterior ao trecho lido. De modo que este é o penúltimo vídeo, o último vídeo será publicado em dezembro, né? Com a finalização da leitura em novembro. Mas antes de começar a comentar essa obra, eu gostaria de pedir para você se inscrever nesse canal, caso ainda não seja inscrito, e para me seguir nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Porque eu já estou deixando por ali quais serão as sugestões de leitura para o primeiro trimestre de 2021. Porque eu escolhi 3 opções de livros mais curtos, não tão grandes assim. E eu acho que em 3 meses dá para a gente ler. Normalmente eu fazia de um semestre, então 2 por ano. Mas esse aqui é maior, então o ano todo. Agora eu acho que a gente precisa de uma folga, ler livros um pouquinho menores, então talvez 2 menores no primeiro semestre, talvez um maior no segundo semestre. Para a gente ir lendo assim, esses livros de não ficção, que são importantes para a nossa formação, certo? Então se você me segue lá, você já deve saber, ou até mesmo por aqui no YouTube, que eu deixei na comunidade, você deve saber que as 3 sugestões são livros do Celso Furtado, do Caio Prado e do Sérgio Buarque de Holanda. Formação do Brasil Contemporâneo, Formação Econômica do Brasil e Raízes do Brasil. Pelo que eu dei uma olhadinha lá, Raízes do Brasil está vencendo, né? Agora chega de enrolação e vamos lá. Capítulo 15, do que ele trata? Ele trata a corte e a província. Este é o último capítulo que ele trata, assim, de autores do momento, né? Porque a gente ainda tem mais um capítulo, eu já terminei de ler o livro, né? Eu já anunciei isso, já terminei de ler o livro, mas eu estou cumprindo o nosso cronograma de um vídeo por mês. Então, no último capítulo, que é o capítulo 16, ele está falando da crítica, né, brasileira. Então aqui é o último que ele fala de conteúdo, então ele está falando dos romances. Mas ele começa a falar de 3 fases, 3 etapas aqui do romantismo. E aí ele fala, eu tenho que olhar aqui porque eu não lembro de cor. A primeira etapa foi de 1843 a 1857, e ele chama essa etapa de descrição de costumes. Nós não tínhamos muita tradição em literatura ainda, a gente estava aprendendo a criar romances, então era mais uma descrição do que era visto. Então é um momento em que ainda não havia muita técnica literária, assim, e o que havia era muito copiado, né, da Europa. Não que depois deste momento não tenham lançado mão deste artifício, mas aqui era mais forte ainda. Segundo momento, 1857 a 1872, que é a fase do José de Alencar, que ele já explorou muito bem aqui em capítulos anteriores e a gente já comentou por aqui. Então é a fase dos costumes regionais, do indianismo, é a fase também em que o programa de governo de busca de uma identidade nacional, da formação de uma identidade nacional, está mais forte. Então a gente tem todo esse indianismo, esse regionalismo que a gente conhece muito bem por meio da obra do José de Alencar. Claro, ele não foi o único a escrever, a explorar esses aspectos, mas foi o mais importante. E a segunda e a terceira fase, a partir de 1872, que é a fase que eles chamam de refinamento da análise. É nessa fase que surge Machado de Assis. E aí a gente entende realmente um refinamento de análise. É a fase que surgem, que tem o romance do Toné, Inocência, esse eu li, gostei bastante. E o Franklin Távora, eu li o Cabeleira, gostei mais ou menos, né? Então é a fase desses aqui. Ele vai falar mais especificamente do Távora,
e do Toné. Tem uma parte aqui, não é nessa edição, mais precisamente na página 618, ele fala que antes da noção de arte pela arte, as pessoas viam literatura com outra função que não artística, né? Então a função de denunciar, de denúncia social, uma função de levantamento histórico das coisas, enfim. Funções voltadas para as ciências humanas. Então, assim, ele está falando que nesta fase aqui, os escritores consideravam o romance um estudo e um meio de debater. Então, perceba que a gente está no momento que o romance é um gênero novo, então, assim, ele não tem uma personalidade muito definida, ele não tem um caráter muito bem definido ainda, ele pode ser um monte de coisa. Hoje ele pode ser um monte de coisa? Pode, mas ele pode ser um monte de coisa por experimentação, não por falta de ter um caráter, uma identidade formada. É para inovar o romance, né? O romance já tradicional que a gente conhece hoje em dia. Aqui não, que a gente está numa fase em que não sabiam ainda como o romance poderia ser, qual a melhor forma de romance, né? Qual o tipo que agrada mais, que formato agrada mais. Então, vários entendimentos, né? Sempre tem umas linhas assim que vão mais para um lado, para o outro e tal. E aqui, então, o meio de debater ideias. E a gente vai achar alguns autores que vão debater ideias, mas a gente vai achar autores como Távora, que vão, tipo, defender uma tese. A gente não pode esquecer que a gente está no contexto do naturalismo, né, do determinismo, de uma supervalorização da ciência, o cientificismo. Então é muito comum essas questões todas permearem romance. Aí ele fala que alguns, né, entendiam o romance como um meio de debater, outros a função mais alta que pretendiam mostrar a verdade ao leitor, seja em matéria moral e social, e aqui ele dá vários exemplos de autores que fizeram isso, como Dickens, ou seja em matéria histórica, como Scott, Alexandre Herculano e outros. Depois Flaubert, simbolistas como Harry James. O inevitável lastro informativo e ideológico apareceu no romance como que, a despeito do romancista, e muito apesar seu. Naquele tempo, ao contrário, este fazia questão de acentuá-lo e dele se orgulhava, mesmo quando tênue e sem valia. Aí ele fala de técnicas históricas para o romance, né? Então, a gente está no momento, eu já até comentei aqui em outros vídeos, acho que quando eu falo da narrativa do século XIX, em que eles queriam emprestar um valor de veracidade no romance. É por isso que usavam, simulavam fontes primárias, fontes comprobatórias, fontes com valor probatório da verdade. Então é uma carta que foi escrita, que está atestando que aquele fato foi verdade, que não sei o que, que não sei o que. Como exemplo, a gente tem o Drácula, né? Todo formado assim no começo. Cartas que um mandou para o outro, noticiando o fato, publicações no jornal, são fontes primárias de informação. Então é como se estivesse dizendo, olha, isso não é ficção, isso realmente aconteceu. A gente está no contexto do quê? Da valorização da ciência. A ciência ela tem esse caráter probatório. Então ele fala aqui de técnicas históricas, ele fala, ó, vou ler um trechinho para vocês. Ora, o que lhe faltou foi justamente o poder alencariano de construir o ambiente e os personagens com mais elementos do que a fidelidade, que em literatura consiste sobretudo na coerência entre personagens e ambiente, não entre autor e ambiente, como pensava. Então aqui ele novamente está exaltando o Alencar em detrimento a quem? Ao Távora. Então aqui ele está exaltando características do Alencar em detrimento a características do Távora. Ele critica o Távora porque faltou, digamos que, ficção na obra dele. Eu li o Cabeleira e realmente ele parecia querer veicular uma ideologia e provar que aquilo era verdade, que fatos históricos, enfim. Era bem característica do século XIX mesmo, só que eu só li uma obra em O Cabeleira, mas eu percebo que ele se excedeu e ficou faltando elementos literários, né? Constituição de personagens mais densas, diálogos mais elaborados, enredo mais imbricado. Então ficou parecendo um relato, assim.
Então ele faz essa crítica ao Távora, com a qual eu concordo, claro. E aí o outro autor que ele comenta, né, com muito pormenor, é o Toné. Já o Toné ele elogia mais. O Toné é aquele que escreveu Inocência, né, Visconde de Toné. O romance Inocência eu li há mais tempo, mas eu lembro que eu gostei. Gostei, assim, no limite que eu posso gostar de um romance romântico, porque o romance romântico, a não ser aqueles dramáticos que morrem um pro lado, outro pro outro, o romance romântico, ele não costuma me agradar tanto. Eu gosto mais dos realistas, dos contemporâneos e tal, dos históricos. Mas o romântico, aquele do ideal de mulher, de não sei o que, não gosto muito. Então eu gosto de uma tragédia, assim, sabe, aquele drama do romance. Talvez seja por isso que eu gostei de Inocência. Agora, lembrando bem do fim, né, não vou dar spoiler, é claro, eu falei que ia gostar dele no limite que eu posso gostar de um romance romântico, então é por isso que eu gostei dele. Ele não é Felizes para Sempre, aquela coisa maravilhosa. Eu gostei do enredo, que é bem característico, é bem índice de uma época, como o próprio Cândido denomina, né, não em relação a esse romance, ele usa esse termo em outro contexto, que eu adorei essa formulação, esse termo índice de uma época. Inocência é índice de uma época, o século XIX, tipo de romance, as coisas que estavam em jogo ali, muito bom. Ali sim tem literariedade, nem existe essa palavra, mas enfim. Ele consegue construir uma boa ficção com os elementos do contexto, com a forma de narrar daquele momento histórico, com a forma de fazer romance naquele momento. O Távora deixa um pouco a desejar pelas razões que eu já disse. Vamos ler um trechinho interessante do que ele fala do Toné. A sua boa qualidade literária deve-se a um terceiro nível da consciência artística de Toné. Ele está falando do romance Inocência. Além da reprodução e da estilização de que tanto se gabava, e que na verdade são essenciais à economia do livro, havia neles as forças criadoras profundas indispensáveis à ficção literária. No seu caso, elas se manifestavam pelo discernimento com que ajuntou os dados da impressão e da memória para rever, num caso particular, inventado o antigo drama da paixão contrariada em toda a sua cega e, no caso, singela fatalidade. Então, esses são os trechos que eu destaco. Ele está falando mais do Toné. É um capítulo muito curto, ele exalta mesmo esses dois autores, e os pontos que eu levanto são esses. Se você leu, o que você achou de interessante aqui nessa parte? Comenta aqui, troca ideia comigo. Se você já leu também textos desses autores, né? Távora, Franklin Távora, outros do Toné, também comente aqui que eu vou adorar saber a sua opinião. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.